Sejam mais uma vez bem-vindos. Meu nome é Maurício e nós vamos continuar hoje a fazer os exercícios de progressão geométrica. Então, na aula passada a gente fez 3, vamos para a quarta questão. Os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão geométrica. Qual a razão da progressão? Bom, então, já sabemos que o triângulo é retângulo, vou fazer um esboço aqui. Vou colocar o ângulo reto aqui nesse vértice. E agora, se eu tenho 3 termos em PG, posso colocar a sequência assim. O primeiro termo é x, o segundo é x vezes a razão, vou chamar de x vezes q, e o terceiro termo, x vezes a razão ao quadrado. Agora, qual lado daqui é o x, qual lado é o xq e qual lado é o xq ao quadrado? Bom, isso vai depender de como é a nossa PG. Se a PG for crescente, esse termo vai ser o maior, então a hipotenusa precisa ser o xq ao quadrado. Agora, se a PG for decrescente, o primeiro termo vai ser o maior. Então, a hipotenusa vai ser o x. Então, ou você escolhe x ou você escolhe xq ao quadrado para ser hipotenusa. Mas você jamais pode escolher o xq para ser hipotenusa. Então, eu vou considerar aqui a PG crescente. Então, a gente vai ter xq ao quadrado aqui. Aí tanto faz aqui embaixo, né? Vou colocar x e xq. Isso aqui é só um esboço. E a gente sabe que o teorema de Pitágoras é válido para qualquer triângulo retângulo. Então, se a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar o seguinte. Então, o quadrado dessa medida, o quadrado da hipotenusa. Então, xq ao quadrado precisa ser igual ao quadrado dessa medida, quadrado do cateto, xq ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, tx ao quadrado. Então, só continuando a conta aqui, esse termo vai ficar x ao quadrado, que é a quarta. Do lado direito do parênteses, a gente vai ficar com x ao quadrado, que é o quadrado, que eu já vou subtrair. Então, vou ficar com o lado esquerdo, menos x ao quadrado, que é o quadrado. E já vou também subtrair o x ao quadrado. Então, vou ficar do lado esquerdo com menos x ao quadrado, igual a zero. Bom, mas a gente sabe que esse x é um número que é diferente de zero. Como o x é diferente de zero, você pode dividir os dois lados por x ao quadrado. Então, zero dividido por x ao quadrado é o próprio zero. Então, a gente vai ficar com a seguinte equação biquadrada. Olha só. Que é a quarta, menos q ao quadrado, menos 1, igual a zero. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui biquadrada para resolver. Embora seja uma equação do quarto grau, a gente sabe trabalhar com ela, né? Talvez aqui seja válido a gente fazer uma mudança de variável. Vamos chamar agora de y, por exemplo, o q ao quadrado. Então, o q à quarta é y ao quadrado. Vou substituir aqui no lugar do q à quarta, y ao quadrado. A gente vai ficar com y ao quadrado, menos y daqui, menos 1 igual a zero. Então, basta que a gente resolva essa equação em y e depois temos que fazer a volta aqui para calcular o q. Então, calcular o discriminante dessa equação, o delta. Então, vai ser o quadrado desse coeficiente, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o primeiro vezes o último. Essa continha aqui, você vai encontrar 1 mais 4. Então, aqui o discriminante 5. Então, com isso, a gente vai encontrar o y. Vai ficar menos esse coeficiente, então menos menos 1 dá 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 5, raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o primeiro coeficiente, coeficiente do termo dominante. Então, 2. Bom, mas como a gente sabe que o y é o q ao quadrado, a gente vai ter duas possibilidades, então, para a razão. Vou colocar aqui as duas. Primeira possibilidade, o q ao quadrado vai ser
1 mais raiz de 5 sobre 2. E a segunda possibilidade, a razão ao quadrado, vai ser 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Agora, qual dos dois valores que está correto? Ou será que os dois estão corretos? Ó, esse número aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2, claramente vai dar um número positivo. Então, o quadrado da razão é um número positivo, dá para a gente resolver. Agora, essa segunda parte, 1 menos raiz de 5 é um número negativo, porque a gente sabe que o raiz de 5 é até maior do que 2. Então, 1 menos raiz de 5 precisa ser negativo. Então, para o quadrado do número ser negativo, com certeza esse número não é real. Então, como eu estou interessado só com números reais aqui, esse nosso caso aqui não convém. Então, a gente está no primeiro caso. Então, continuando aqui, a gente tem que o quadrado da razão é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, a gente sabe que a razão precisa ser mais ou menos a raiz quadrada desse número. 1 mais raiz de 5 sobre 2. E mais uma vez a gente tem que analisar. Eu posso descartar a razão negativa porque eu não estou trabalhando com uma PG alternante. Então, vou considerar só a razão positiva. Então, com isso, a gente encontra que a razão dessa progressão geométrica é a raiz quadrada de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Essa aqui é a resposta do nosso problema. Só uma curiosidade, esse número dentro da raiz, 1 mais raiz de 5 sobre 2, é conhecido como número de ouro. Então, caso você queira, pesquisa na internet sobre esse número, que é bastante interessante. Tem muita aplicação em arquitetura, na geometria e até na economia. Bom, vamos agora para a última questão da aula de hoje. Eu vou pedir que você tente fazer em casa. Mas antes disso, vamos ler o enunciado junto. Uma PG crescente de 3 termos é tal que a soma dos termos é 19 e a soma dos quadrados dos termos é 133. Exiba essa sequência. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é não confundir a soma dos quadrados dos termos com o quadrado da soma dos termos. O quadrado da soma dos termos é isso daqui. A mais B mais C ao quadrado. Estou aqui representando os 3 termos da sequência como A, B e C. Tá bom? Agora, essa expressão, embora não seja o que ele te passou aqui, vai ser bastante útil na resolução do problema. Para isso, a dica que eu vou deixar para vocês é a seguinte. Encontra para mim qual que é o resultado desse desenvolvimento, de A mais B mais C ao quadrado. Você pode encontrar isso colocando um parênteses do lado do outro e aplicando a distributiva. A vezes A vezes B, com todo mundo. E você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais 2 vezes BC, mais 2 vezes CA. Então, vou colocar dessa maneira. 2AB mais BC mais AC. Então, dá uma pensadinha, usa essa dica que eu te passei e na próxima aula a gente volta com a resolução desse problema. Até lá!